muito resumidamente, eu posso chamar-lhe, assim, pirata, só um bocadinho. Pirata do mar e do ar. Sem ofensa para os piratas, pode. Camilo, fala um pouquinho para estes jovens que estão aqui connosco sobre a Operação Dulcineia. Eles estão ali. O assalto É que eu só ao vejo Santa... metade, está a perceber? Só vejo Mas estão muitos, até lá ao fundo. da luz para cá. Da luz para lá não vejo. Querem pôr o braço no ar? Olha. Ora, está bom. Muito obrigado. Eu estava aqui, eu tinha dito há um minuto ou dois que vocês possivelmente iam sair daqui frustrados. Mas, verdadeiramente, eu não sei qual é a expectativa com que vocês estão. Eu só espero é que a gente não tenha aqui nenhuma missa, não é? Aborrecida, chata. Vamos conversar. Há missas cantadas e alegres, não há mesmo. Portanto, mas isso vai depender também de vocês. Quer dizer, atrever, pôr as questões, etc. Porque para quem conta a história muitas vezes, e é obrigado a contar a história muitas vezes, chega a um ponto em que a gente já está um bocado... Bom, então vamos aqui. Eles vão gostar de certeza, porque não é todos os dias que têm pela frente dois homens como os que estão aqui. Dois verdadeiros combatentes antifascistas. Fernando Pereira Marques é um bocadinho mais jovem. Foi preso em 1968, cumpriu 3 anos de prisão, não foi? Depois, enfim, esteve duas vezes em França, depois estudou e doutorou-se em França, é professor universitário, tem vários ensaios publicados e vai falar-nos aqui dessa atividade que teve contra a ditadura de Salazar, da mesma forma que Camilo Mortágua, que nasceu um bocadinho antes, já agora Fernando Pereira Marques é natural de Coruche, Camilo Mortágua da zona de Oliveira das Meias, não é? Nasceu... Ul é o nome da aldeia, não é? Depois veio ainda jovem viver para Lisboa com a família e também muito jovem partiu, emigrou para a Venezuela e a partir daí, já vai como te explicar, correu o mundo, andou por muitos lugares, fez muitas coisas, foi padeiro, fez relatos de futebol, desviou barcos não, um avião. O Fernando Pereira Marques tentou, com outros antifascistas, formar um governo na Covilhã, não foi? Não exatamente, mas eu posso contar. Sim, já vai explicar. Eu estou a fazer uma apresentação muito ligeira e de alguma forma, e até superficial, porque na verdade conto convosco para fazerem o relato desses momentos que hoje podem parecer até curiosos, mas que eram coisas muito sérias. E vamos então ao início dos anos 60, e nós vamos andar muito aqui pelos anos 60, não é? Camilo Mortágua, o que não me fez há bocadinho, não me fez a vontade, faça-me agora. O assalto ao Santa Maria, que foi um acontecimento, como se ouviu, com grandes repercussões internacionais e enormes repercussões nacionais, foi um momento de muita tensão e preocupação e nervosismo para o regime de Salazar, mas, por certo, não foi também um acontecimento programado e feito de forma ligeira por quem o organizou. À cabeça o capitão Henrique Galvão, mas, e uma vez que temos aqui um dos operacionais, Camilo Mortágua, estava lá dentro,
Portanto, conhece como ninguém e penso que hoje é o único vivo, a única pessoa viva que esteve no assalto ao Paquete de Santa Maria. Não. Não? Em Portugal sou. Sim. Penso que sou o no único. Em Brasil. Portugal sou o único, mas há mais. Há mais. Há na Venezuela ainda e há no Brasil. Bom, mas como nós estamos aqui em Portugal... Pronto, aqui em Portugal sou, de facto, Mas que eu saiba, o único sobrevivente. Mas é evidente que eu vou contar. Que idade tinha? Eu, salvo erro, 27, para aí. É preciso ter cuidado com as datas que... Mas é mais Bom, ou menos portanto, por aí. 27 anos. 27 anos já corridos, né? Já... Agora, que o Salazar estava mais nervoso do que eu estava, com certeza. Porque, de facto, o meu nervoso passou quando eu entrei no barco. A tensão foi antes, não é? Na Porque o preparação. problema era entrar. Né? O problema era entrar. Com as armas. Com as armas. E com as armas e com Quando fala em armas, era muito material? Aquelas armas eram mais perigosas para nós do que para o inimigo. Mas o inimigo não sabia. O inimigo não sabia. Não, era sobretudo, como nós não podíamos transportar grandes coisas, já agora é melhor eu começar a contar a história. Até que horas é que a gente pode aqui ficar? É porque se eu começo a... Não, pois. Por isso é que o Dr. Luís Farinha disse que eu tinha que ter algum cuidado. Começamos para aqui a contar a história. Mas a todos vocês fica prometido. Se alguma das vossas escolas organizar lá uma coisa, podem contar comigo. Não sou eu. É o teu, pai. Então, mas nós desligámos o telefone ao companheiro. Eu acho que ficou bem desligado. Podes passar. Não, é atenção. Olha, ainda funciona. Quando eu quero, às vezes não funciona. Quando eu não quero, estão a ver vocês o que acontece? Acontece sempre. Mesmo até quando a gente não quer. Epá, tu consegues atirá-lo ao rio? Acho que já está. Bom. Primeira questão. Fala-se aqui no Santa Maria, vocês têm uma ideia do que é? Eu há bocado passei ali e vi um barco e fiquei a pensar no outro. Vocês têm uma ideia do que é o Santa Maria, do volume? Ou não? Alguém tem uma ideia aí de que é o barco? De que barco é este? O Santa Maria tinha um irmão gêmeo, acho eu, chamado Príncipe Perfeito. Eram os dois da mesma bitola, mais ou menos. E eram o Santa Maria e o Príncipe Perfeito os melhores barcos do tempo em que Portugal tinha marinha mercante. Porque agora chapéu. Já não há. E havia uns barcos mais antigos, aqueles que levavam os imigrantes e as pessoas para Angola, para Moçambique, o Cuneno e outros barcos, o Niassa, etc. Que eram uns barcos, digamos que, muito mais pequenos. Eu acho que aquilo que eram barcos de... como agora a gente vê. Qual era a dimensão do A Santa dimensão Maria? do Santa Maria é que a gente também às vezes comete, estás a perceber? Eu quando era pequenino, e já voltei à minha aldeia,
para ver coisas muito grandes e cheguei lá, fiquei com uma grande desilusão, porque aquilo não era assim tão grande como eu pensava. Bom, mas o Santa Maria era de facto grande. Eram 22 mil toneladas de 22 ou 25 mil toneladas de carga, como se costuma dizer. E era, de facto, o melhor barco que para a época atravessava o Atlântico. Essa foi uma das razões por que o escolheram? Porque Essa o foi- impacto seria maior? Quer dizer, se não fosse o Santa Maria, teria que ser um barco, porque naquela altura, como não se usava avião nas viagens, os imigrantes e trabalhadores, etc., que iam para a imigração transatlântica, fosse para o Brasil, fosse para a Venezuela, fosse para onde fosse, era tudo feito de barco. E os únicos países que tinham linhas permanentes certas entre a América Central e Europa eram Espanha e Portugal. Espanha e Portugal. E os barcos espanhóis eram uma alternativa, mas não tinham a mesma... Camilo, deixe-me perguntar-lhe, na organização, na concepção do assalto ao Santa Maria, o objetivo fundamental e primeiro era? O objetivo fundamental e primeiro era contribuir para ver se Salazar se ia embora. Sim, mas o que é que queriam exatamente? O Queriam só fazer alarido, denunciar a ditadura, ou era mais do que isso? Vocês sabiam que o eco internacional iria ser muito, não é? A vocês todos tenham cuidado, hein? Que a gente éramos malucos. A gente éramos malucos, não vamos agora fazer loucuras. Quer dizer... Está a dizer que havia muito de aventureirismo? Não. Era mesmo maluqueira. São do Galvão. Não. Quer dizer, meia dúzia de rapazes, não é? A querer derrubar o regime de Salazar com o exército, a Guarda Republicana, todas essas forças, é preciso, não funcionava. Mas a gente queria era levar o Santa Maria, não era levar o Santa Maria, ir no Santa Maria até Fernando Pó, Guiné Espanhola, na ilha de Fernando Pó. Na ilha de Fernando Pó, em princípio, estariam duas canhoneiras espanholas. O Santa Maria seria deixado, abandonado, porque a partir daí não tinha mais interesse. Seriam assaltadas as duas canhoneiras, que tinham lá uma tripulação, segundo nos diziam, muito frágil, e com essas canhoneiras iríamos para Luanda para começar, digamos que uma revolta contra a ditadura a partir de Luanda. Esse era o plano. Esse era o objetivo. Esse era o objetivo. Há pouco, quando dizia que levavam armas, vamos agora situar melhor. Vamos entrar no Santa Maria, salvo seja como os senhores entraram. Já disse que o mais complicado e a situação de maior tensão foi colocar no barco que tinha passageiros, tinha muitos passageiros, não é? 600, mais ou menos. Era muita gente, não é? E que ficaram reféns. Eu penso que chamar-lhe reféns O que é que lhes chama? ficaram tão prisioneiros como nós. Estávamos todos na mesma condição. Não estavam, porque eles sabiam que os senhores tinham armas e provavelmente imaginavam, porque acho que o fizeram. Vocês faziam crer que tinham mais do que tinham na realidade, não é? Ah, sim, isso e muito mais coisas. Por exemplo. É preciso que o inimigo, o adversário, pense coisas que não... pense o pior, ou o melhor para nós.
Mas os passageiros não eram os adversários, não é? Não eram os inimigos. Não, vamos lá ver. É preciso primeiro saber, é o Santa Maria com 600 passageiros, 300, perto de 300 e tal tripulantes, e digamos uma população naquela altura de quase 1000 pessoas. É muita gente. De maneira que, imaginem uma aldeia. Há muitas aldeias com menos de 1000 pessoas, não é? Portanto, é uma aldeia com 1000 pessoas e nessa aldeia existe mais ou menos, como no barco, o barco tem a casa das máquinas, tem a casa da rádio, tem coisas que na aldeia também há. Na aldeia também há, se calhar, a GNR, também há o banco, também há a junta de freguesia. Quer dizer, e ninguém, nem eu nem ninguém, e o grupo que vai tomar conta disto e que vai tomar conta de Santa Maria são 18, salvo erro. 18 a 19 pessoas. Metade, mais ou menos, não chega, eu acho que não chega a 20, há algumas dúvidas. Metade espanhóis, metade portugueses. Os portugueses, gente mais jovem, os espanhóis, gente já mais adulta, já gente com mais experiência. Com mais experiência, há alguns ex-revolucionários da Guerra Civil Espanhola. A tomada do Santa Maria foi fácil? Não houve resistência? Não, quer dizer, foi decidido, este encadeamento é uma coisa muito difícil de Sim, eu compreendo, porque são muitas coisas. Este encadeamento, quer dizer, foi decidido que, suponhamos que meia-noite e meia hora, tomaríamos conta do barco. E tinha que ser, era preciso assaltar, tomar conta do barco, porque esta palavra assaltar, não sei se... Bom, mas enfim, era preciso tomar conta do barco por volta da meia-noite e meia hora, 1h da manhã. E fora das águas territoriais da ilha de Curaçao, que era de onde partia o barco. A ilha de Curaçao é uma ilha que já foi holandesa, e foi, ainda é, de certa maneira, a sede mundial da Shell. As grandes refinarias, etc., estão lá no Curaçao. Bom, e portanto o barco tinha que ser desviado de rumo fora das águas territoriais. O barco saía de Curaçao, estava marcado, digamos que 10h30 da noite, e depois de 1h30, mais ou menos, tinha que ser desviado. E existiram discussões, aquilo, como havia um grupo espanhol e havia um grupo português, e depois os líderes dos dois grupos tinham opiniões diferentes sobre a maneira de fazer. Mas isso foram as coisas internas, naturais, mais ou menos naturais nestas situações, não é? E, portanto, o que era preciso era, ao mesmo tempo, tomar conta da ponte de comando do navio. A ponte de comando, acho que vocês têm uma ideia do que é que possa ser a ponte de comando, não é? Aquilo que se vê em todos os barcos com luzes apagadas, sobretudo de noite, para subir para o exterior. A ponte de comando é onde vai o piloto, que vai acompanhar o avanço e o rumo e traça. A ponte de comando, a TSF e a Casa das Máquinas. São os 3 pontos fulcrais. O que é que lhe coube a si, Camilo? A mim coube uma Casa das Máquinas. Coube uma Casa das Máquinas. Chegou, entrou e o que é que disse? E eu fui à Casa das Máquinas, não sei se é lá no último, é lá embaixo. E eu, com mais 2 companheiros, penso que fomos à Casa das Máquinas, e é o único sítio onde fazia muito calor, ali. Né? Aquilo
e estavam uns companheiros cabo-verdianos e havia também um eu, que estavam em tronco nu a jogar carvão lá para a Candeeira, etc. Bem, nós chegámos e dissemos-lhe, olha, nós acabámos de tomar conta do barco, o capitão Henrique Calvão, não sei o que, e eles ficaram assim a olhar para nós, assim um bocado estáticos, e responderam até que enfim, que é dia de festa. Foi a reação. E em relação ao comandante do navio? O comandante... Ser comandante do navio daquela envergadura, digamos assim, que anda em viagens quase de turismo para cá e para lá, não é cinababo, desculpe lá a expressão. Anda ali, é comandante, mas o que é que faz? Não faz nada. Não faz nada. Sim, mas para todos os efeitos é o responsável, não é? Para todos os efeitos é o responsável e para todos os efeitos tem que fazer o seu pé de dança todas as noites no salão com as meninas e as senhoras que precisam de se divertir. Mas nós não estamos a falar dos bailes do Paquete de Santa Maria. Eu perguntei qual foi a reação do comandante ao assalto, ou à tomada, como gosta de dizer. O comandante estava no camarote dele e o camarote dele a um nível está a ponto de comando e por baixo, sobreposto, está o camarote do comandante e da oficialidade, etc. E quando na ponte de comando, porque foi o único sítio onde existiam tiros e houve um morto, um ferido que depois acabou por morrer, e por telefone comunicaram com o comandante e o Galvão disse, o senhor comandante, eu sou o capitão Henrique Calvão, acabo de tomar o seu navio. Não pode, o senhor não pode fazer nada, nós temos uma posição de força e, portanto, o que lhe propomos é que o senhor escolha, tem várias possibilidades. Decida aderir à nossa causa e passa a ser mais um dos nossos. 2, não quer aderir, mas jura obedecer às nossas ordens e pode circular livremente, mas sob as nossas ordens, ou nós prendemos. Não quer aderir, nem quer obedecer e fica fechado no seu camarote. E o que é que aconteceu? E o comandante disse, eu vou refletir e depois a gente já vamos... E a reflexão dele foi a de ficar nem água nem peixe e que não o chateasse, e que não o chateasse. E ficou fechado no camarote. Camilo, quanto tempo depois as autoridades perderam o rumo do Santa Maria? Portanto, não se sabia por onde andava. Quanto tempo estiveram assim em alta mar? Salvo erro, 2 a 3 dias. 2 dias, quase 3. Vocês tinham comunicação com o exterior? Sabiam o que é que estava a acontecer cá fora, as repercussões internacionais que o desvio do Santa Maria estava a ter, ou não? Durante 2 dias, o barco ficou em silêncio. Quer dizer, não ficou. E vou já explicar porquê. Não ficou porque, sim, a TSF ficou desligada, não havia... A TSF é o método de transmissões, portanto não estamos a falar da TSF, é porque para os jovens de hoje não é muito familiar a expressão TSF. Quer dizer, a estação de rádio, essa foi fechada, desligada, não havia comunicação nenhuma do barco para fora, nenhuma oficial, mas como não se confiscaram
nem telemóveis. Nessa época não havia telemóveis assim como há hoje. Mas havia telecomunicações, Mas não havia é? telecomunicações Forma de pessoais. comunicar, sim. E como não se confiscou nada, nem rádios, nem coisa nenhuma individual, não, é mais do que certo do que passageiros comunicaram e ouviam e sabiam, etc. Agora, Mas oficialmente não. oficialmente não. A partir do momento em que o barco é localizado, é um avião dos Estados Unidos que sobrevoa, localiza e transmite a posição, a partir desse momento não faz mais sentido. Vocês temeram alguma atitude drástica que fosse tomada em relação ao Santa Maria? A partir do momento em que foi localizado, não é? Eu não, sinceramente, e os companheiros que comigo estiveram também nunca me manifestaram de maneira nenhuma. É impossível pensar que no barco onde há 600 passageiros, e crianças, mulheres e homens e tudo, que alguém vai atacar esse barco. Isso para nós era impensável, digamos assim. Não é um barco vazio, não é um barco com uma tripulação. Quando é que vocês sentiram que tinham ganho? Porque, na verdade, as coisas não aconteceram como estavam programadas, mas os ganhos políticos foram muito grandes na altura. Pois, mas é que, na altura, nós não fomos capazes De digerir, avaliar de isso. avaliar os efeitos da ação. E para nós, o que contava era o facto de não ir até ao objetivo final. Isso é que E, era portanto, consideraram na altura um fracasso? um semi-fracasso. Até chegar ao Recife, até chegar ao Brasil. A partir do momento em que chegámos ao Brasil, ao Recife, tivemos que mudar de opinião. Vocês eram os heróis. É evidente, porque tivemos que mudar de opinião porque o mundo todo não falava de outra coisa. Não é? E vocês sabiam e aí sentiram claramente que foram pioneiros. Para além do impacto que teve, foi o pioneirismo da ação. Eu sei que é hábito. Vai-me dizer que não foram pioneiros. Não sentimos isso. Está a perceber? Sim. Quer dizer, não havia esse sentimento. Eu sei lá, éramos bebés. Lembra-se do discurso de Salazar quando finalmente o Santa Maria chegou a Portugal? Eu ouvi isso. Portugueses, finalmente temos o Santa Maria connosco. Acho que é o discurso mais Obrigado, pequeno de portugueses. Salazar. Portugueses. O Obrigado, Santa Maria portugueses. está connosco. É o discurso Santa mais Maria está- curto de Salazar. Eu penso que, Camilo, há muito que contar, muitos pormenores, muitas histórias sobre este assalto ao paquete de Santa Maria, mas eu penso que, a não ser queira acrescentar alguma notinha só, que deixámos aqui algumas pistas por um dos protagonistas para que os jovens que aqui estão, se tiverem curiosidade, vão fazer umas pesquisas. Há sons para ouvir na net, há imagens, há um mundo de coisas que vocês podem procurar se acharam interessante esta operação Dulcineia, que foi das que mais impacto, penso que talvez a que mais impacto internacional teve, não sei se estou a cometer um erro, durante a ditadura, contra a ditadura. Olha, eu estou interessado há algumas que eu vejo os olhos aqui na frente e o rosto e percebo, lá para trás não chego, mas, bom,
Posso pedir para levantarem a mão outra vez? Não é preciso, não é preciso, não. É para dizer o seguinte. Eu penso que o mais importante, aquilo que nós, quando digo nós, são pessoas da minha idade, ele, como dizem, ele um pouquinho mais tarde, é que nós temos a obrigação, pelo menos eu sinto, temos a obrigação de vos dizer: nós não somos, não fomos, nem somos excepcionais. Não acreditem nessas coisas dos heróis e da excepcionalidade. É mentira. Qualquer de vocês, confrontado num momento dado com uma situação, podem fazer coisas semelhantes. Estás a perceber? Então, vocês têm que aceitar, têm que acreditar que qualquer um é capaz, quando quer. E vocês que estão aqui, não vale a pena estar a pensar: mas aqueles eram heróis, aqueles eram super... Não há nada disso. Não há nada disso. Vivemos um tempo, nesse tempo havia estas questões e tinham que ser resolvidas. E alguém tinha que as resolver. Pronto. É simples. Ouvido assim parece tudo muito simples, mas na verdade são vidas de anos, décadas a lutar contra a ditadura, contra o regime, das mais diversas formas. Vamos agora ouvir um bocadinho Fernando Pereira Marques. Quando se conheceram? Ana, deixa-me só acrescentar uma coisa. Diga. É costume, quando se fala no Santa Maria e nas outras coisas, é costume a gente ser chamado a contar os pormenores da execução. O Fernando vai falar por ele. A experiência diz-me a mim que isso é o menos importante. Os pormenores da execução são o menos importante. O difícil, mesmo difícil, é preparar as coisas. E decidir entrar nelas? Também é difícil? É sempre assim. Chega-se ao dia e a gente vai correr. Quase todos os dias a gente pensa: olha, posso não regressar a casa. Posso não voltar. Ou posso não à noite, não sei o quê. Mas desde que a gente aceite isso como princípio, o resto não tem problema nenhum. O resto não tem problema nenhum. Mas isso não é uma coisa fácil de se aceitar. Nem toda a gente consegue aceitar esse pensamento que posso logo à noite não estar vivo, ou posso estar preso. Nem toda a gente consegue isso. Então, desde que aceitem essa claro. Aceitar não é facilitar, hein? Cuidado. Não, interiorizar, não é? É assumir que pode acontecer. E se acontecer, paciência. Fernando, Fernando Pereira Marques, eu perguntei-lhe há instantes quando é que conheceu, quando é que se cruzou com Camilo Mortágua. Tendem atenção que é mais novo, já tinha ouvido falar de Camilo Mortágua. Pois, isso é importante. Aliás, é importante também isto que o Camilo disse neste estilo dele, muito peculiar, é que é importante sublinhar aqui junto dos jovens. Nós dois que aqui estamos não nos pretendemos propriamente considerar nem como heróis, nem como gente absolutamente excepcional, enfim. E, aliás, eu até, além deste protagonismo modesto que tive na luta contra o fascismo, também sou historiador, sou professor, e uma das coisas que nós aprendemos quando andamos nestas coisas ao vivo e que aprendemos quando fazemos histórias é que não há heróis.
Há simplesmente homens e mulheres, obviamente, perante determinadas situações, que assumem ou não determinadas posições em função daquilo que são os seus valores, os seus princípios e as suas convicções. Em relação a essa pergunta que a senhora me fez, permite-me, desde logo também, aqui situar o Camilo e esta operação, que não foi a única que ele fez, porque se ele agora for falar das outras todas, então, de facto... Mas nós só estamos em 61, não é? Vamos precisar de estar aqui, pelo menos até à meia-noite, e mesmo assim ainda ficava muito para dizer. Quando foi esta operação do assalto ao Santa Maria, para situarem as coisas no seu devido contexto e tempo, eu tinha 13 anos. Portanto, obviamente que o Camilo não o conhecia e eu próprio, na altura, estava sobretudo preocupado em ler a banda desenhada, o Cavaleiro Andante, fazer o meu liceu. Aliás, não era liceu, era a escola técnica, mas isso não veio aqui para o caso. E o que não quer dizer, que é outra coisa que também é importante os jovens perceberem, que na altura, sobretudo por influência da família e particularmente do meu pai, eu já não tivesse um sentimento latente contra o Salazar e a situação, porque o meu pai era da oposição, o meu avô era um velho republicano e, portanto, eu era instintivamente e apesar de adolescente, era já do contra, digamos assim. Mas estamos aqui a falar de gerações diferentes e de tempos diferentes. Porque, digamos que esta história de que estamos aqui a falar, fundamentalmente começou numa data precisa, que é o 28 de maio de 1926, que é quando a Primeira República, uma democracia, um regime pluralista, multipartidário, foi derrubado por um golpe militar e instaurada uma ditadura. E desde então, obviamente que eu não vou aqui fazer a história, toda essa história, desde então sempre houve quem resistisse contra essa perda das liberdades e contra essa ditadura, das mais diversas maneiras. Golpes militares, tentativas, aquilo que se chamava o reviralho, ali o professor Luís Farinha é um especialista dessas questões, através daquilo que se chamava os meios legais ou semi-legais, participação em eleições, naquilo que se chamava eleições, porque de facto não havia eleições competitivas, democráticas, eram simplesmente uma fantochada. E entre esses diversos movimentos, situam-se estes nos quais o Camilo já participou, porque, como eu acabei de dizer, era mais velho do que eu, como foi o caso do assalto a Santa Maria e depois, uns tempos mais tarde, um desvio do avião. Não é? Eu venho num tempo já posterior, eu já sou de outra geração. Eu, em 1968, tinha 20 anos. Já estava no estrangeiro por recusar a guerra colonial. Uma outra coisa que vocês têm possivelmente uma vaga ideia. Salvo que alguns terão tido, os vossos pais, ou talvez já avós, terão lá estado. Mas eu, como muitos dos outros jovens, recusei ir para a guerra colonial. E, portanto, fui para a França. E aí tenho o primeiro grande banho de democracia e de liberdade, vi o que era uma democracia, e, sobretudo, tenho um banho de política na universidade. Porque entrei para a universidade. Com o Maio de 68, em que eu, com outros portugueses que lá estavam em situações idênticas, participei. Ativamente, nós ocupámos umas instalações que lá havia de portuguesas, decretámos aquelas instalações na cidade universitária, o primeiro território livre e socialista de Portugal, etc. E é na sequência disso, e eu vou responder à sua pergunta, e é na sequência disso, naquele elan, naquele impulso, digamos, revolucionário, que obviamente, como os outros, continuávamos a preocupar-nos com o que se passava aqui em Portugal, e procurávamos, na medida do possível, fazer a nossa propaganda contra o regime, nomeadamente contra a guerra colonial no estrangeiro.
que eu conheço gente ligada a uma organização que se chamava Luar, que era uma organização que tinha optado por métodos de ação direta, pela luta armada. Nós considerávamos que, como aliás muitos outros já tinham defendido, era necessário combater o regime, mas por meios mais eficazes, para o debilitar, para inclusive provocar este efeito, como foi o caso do Santa Maria, em termos de impacto internacional, através de diversas operações que se fizessem, como foi essas que se fizeram. E é nesse contexto que eu entro para essa organização, conheço o Camilo, que já era um dos dirigentes dessa organização, e que venho nessa tal operação, tinha 20 anos, não precisei muito, estou como ele, como ele estava a dizer. Há nestas coisas todas, de uma maneira ou outra, uma dose de generosidade, forçosamente, de convicções, de princípios, mas também uma dose de voluntarismo, e se quiserem até por vezes de uma certa loucura, como ele dizia, não era? E porque eu, com 20 anos, disseram-me, nós temos uma determinada operação, aliás, na altura e contrariamente, isso é uma coisa, eu estou aliás a trabalhar sobre isso, contrariamente àquilo que se pretende também dizer, não éramos tão desorganizados, não tão levianos, esta organização, que se chamava Liga de União e Ação Revolucionária. Qual foi a sua primeira missão? Pois era essa, foi a primeira e quase que ia sendo a última. Foi a primeira e foi quase a última no contexto da organização, porque nós tínhamos um projeto ambicioso, mas estava eu a dizer, contrariamente àquilo que se dizia, não éramos tão desorganizados como isso, era essa a ideia que eu estava... E por isso eu não sabia exatamente o que vinha fazer. Até porque tinha aprendido já uma coisa, aqui ao viver aqui em Portugal, é que quanto menos soubéssemos, melhor, se fôssemos presos. Não é? Porque sabem também, aliás, este museu tem esse objetivo, lembrar-vos que havia, entre outros instrumentos de caráter repressivo, e havia uma polícia política que era juiz, polícia ao mesmo tempo, e que era ela própria, fazia os processos, e que procurava extorquir declarações através da tortura. E, portanto, sim senhora, disse que sim. Foi o Camilo, não sei se ele se recorda. Foi o Camilo que o recrutou? Não foi o Camilo, por acaso não foi. Não foi, mas vim depois a estar com ele em Bruxelas, e foi ele que me deu, a mim e a um outro camarada, que entretanto também já faleceu. Eu digo também porque ainda há bocado tive a notícia de um outro. Que deu-nos instruções de explosivos, detonadores, ensinou-nos a começar a mexer nos revólveres, umas armas, etc., que nós tínhamos adquirido na Checoslováquia, não é? Que a organização tinha adquirido na Checoslováquia. E, portanto, nós tínhamos definido uma operação extremamente ambiciosa. Como todas as coisas, fracassou, mas poderia não ter fracassado, porque inclusive... Exatamente o que era. Uma organização no Uruguai, que era os Tupamares, passado uns tempos, vieram fazer uma coisa exatamente semelhante àquela que nós tínhamos pensado fazer, além de que durante a resistência francesa houve coisas semelhantes. Portanto, nós tivemos aqui vários camaradas nossos a estudar uma localidade, para o caso era a Covilhã, nós definimos um plano que era o de ocupar temporariamente a cidade, porque era uma cidade operária e tinha condições propícias a ficar isolada, assaltar os quartéis da polícia e da Guarda Republicana, recuperar dinheiro. Recuperar dinheiro significa ir ao banco buscar dinheiro para a luta, não é? Nos bancos e fazer passar distribuir propaganda
Colar até que até trazíamos cartazes para serem colados na parede. E há uma rádio, ou havia pelo menos, não sei se ainda há, na Covilhã, e tínhamos uma cassete, uma coisa preparada para ser transmitida. E depois, claro, fugíamos outra vez, como é evidente, não é? Pronto, a coisa correu mal, por razões que isso precisávamos daí de mais umas horas para explicar. Era uma tentativa de golpe de Estado. Não, golpe de Estado é uma outra queriam coisa. Era uma tentativa de propaganda, aquilo que, digamos, em termos técnicos, se quisermos, de revolucionários, de propaganda revolucionária. Isto é, uma ocupação durante de uma localidade, para, evidentemente, quando isto se soubesse, teria um impacto enorme. Mas não tínhamos aquela expectativa que alimentou outro tipo de operações, como, por exemplo, o assalto a Beja. Tenho aqui um amigo... Assalto ao quartel de Beja, ao quartel de Beja, que era de que, após o assalto, houvesse um efeito de dominó, não é? E de contágio. Portanto, vocês não era isso que não tinha. Não isso. Nós chegávamos, ocupávamos, fazíamos a propaganda, recuperávamos fundos e fugíamos. Correu mal. Correu mal. Foram presos. Alguns. Entre os quais? Entre os quais eu. E o principal dirigente da organização. Hermínio da Palmeirense. Porque isso depois é outra coisa que, entretanto, se me permite, Camilo, diga. Tu tens mais para contar do que eu, peço desculpa, e como és Só mais o um mais velho. Fernando. Mas Enquanto falas, eu descanso. Não, é que sobretudo para os jovens que nos estão a ouvir, aliás, que é a maior parte, felizmente, não é? Com exceção de nós, Silva Graça e o José Neves, que é um outro antifascista, fundador do Partido Socialista, e eventualmente outro que eu não estou a ver, que esteja aqui. Nós falamos aqui do Santa Maria, ele poderá eventualmente, se houvesse ainda tempo, falar do avião. Eu falo lá da Covilhã, ou falei da Covilhã, mas isto foi aquilo ou que aconteceu e teve êxito, ou que aconteceu e não teve êxito. Mas para que qualquer destas coisas acontecesse com êxito, ou por vezes fracassando, há milhentas de outros esforços, de outras pessoas, que não só nós dois. Mas hoje estamos aqui convosco. Não, exatamente. Não, mas eu digo, é que nada destas coisas aconteciam de repente. Assim como não aconteceu de repente, e é bom que tenhamos consciência disso, o 25 de Abril. Ou seja, o 25 de Abril aconteceu com aquelas características, o regime caiu de podre, mas antes tinha já tido que apodrecer. E teve que ter quem minasse os seus fundamentos. Porque senão as coisas não teriam corrido tão bem como outras tentativas anteriores não correram. Não é? E um dos objetivos destas organizações a que pertenceram e destas ações, umas mais espetaculares, outras menos, era de facto minar. Era minar. Não é? E quando se desenvolve uma atividade deste género, para se conseguir chegar a uma operação, há milhentas pequenas coisas que se têm que fazer, milhentas ou pequenas operações que são necessárias com o envolvimento de uma quantidade de pessoas. E tudo de forma muito clandestina. É evidente, a clandestinidade, fugindo à polícia, passando fronteiras clandestinamente. Eu próprio e o Camilo passámos várias vezes as fronteiras Espanha-França, Portugal-Espanha, clandestinamente. É curioso, o Fernando Pereira Marques foi, como disse, foi preso em 68, foi condenado, não é? Na sequência desse... 2 anos e meio com medidas de segurança. É bom que aqui eles saibam o que é que era isso. Medidas de segurança, resumidamente. Medidas de segurança significava que o regime tinha criado um sistema que era assim. Era-se condenado... houve, aliás, períodos em que até se estava preso anos sem qualquer condenação. O caso do Edmundo Pedro, foi preso com 14 ou 15 anos, ou coisa do género, 16 anos, e que esteve não sei quantos anos no campo de concentração do Tarrafal. Medidas de segurança era assim, eu fui condenado a 2 anos e meio, mais medidas de segurança, o que significava que eles podiam prolongar uma prisão por períodos de 6 meses até 3 anos. Portanto, rigorosamente, eu podia estar 5 anos e meio
preso. Felizmente que o único brinde que tive foi de 6 meses mais. Portanto, tive 2 anos e meio, mais 6 meses, ou seja, no total, 3 anos. E depois voltou para a França. Depois, aliás... Aqui fez um périplo por várias prisões, não foi? Mas, de qualquer maneira, e isso aí é uma das coisas que eu modestamente, a exemplo de muitos outros camaradas, nos orgulhamos, é que não fomos vencidos. E, portanto, aí, umas semanas depois de sair da cadeia, tinha camaradas da organização a bater-me à porta. E eu retomei as atividades, inclusive em articulação com as Brigadas Revolucionárias, que era uma outra organização. Na luta armada. E depois, na sequência disso, tive que voltar a passar a fronteira clandestinamente, as fronteiras, aliás, Portugal-Espanha e Espanha-França, para não ser preso. Era uma coisa muito lá dentro, Fernando. Portanto, 3 anos de prisão, é porque, na verdade, eu sei, e é muito comum ouvir antifascistas que tiveram uma vida dedicada a esta luta dizerem que não são heróis e que fizeram o que tinham que fazer, e eu por vezes digo, pois, mas também podiam não ter feito. E o Fernando acaba por dizer que tinha tido atividade de risco, foi preso, foi condenado, e dias depois de sair da cadeia era como se, enfim, permita-me a ligeireza, como se não tivesse acontecido nada. Portanto, era uma convicção sua e de muitos outros muito, muito, muito arraigada. Eu digo isto porque justamente temos aqui jovens, e o Camilo há instantes dizia, dirigindo-se aos jovens, que é preciso querer, e qualquer pessoa, teoricamente, pode. Porque o Fernando podia ter pensado, bom, já dei o meu contributo para a luta contra o regime, contra a guerra colonial, contra a ditadura, contra a falta de liberdade. Sim, podia. Não era uma questão que se lhe colocasse. Não era, até por uma razão muito simples. Por solidariedade com aqueles que lá tinham continuado presos. Camilo. É que o problema da liberdade não é um problema individual. Eu costumo dizer que a liberdade só é perigosa para quem a defende. Ninguém está em perigo se não defender a liberdade. De maneira que vocês podem estar todos conscientes de uma coisa. Se aquilo que passa à vossa volta não vos preocupa, vocês podem estar certos de que ninguém vos ataca, porque pode faltar a liberdade a toda a gente, e se isso não vos preocupa, vocês não atacam a liberdade também não vos faz mal nenhum. Agora, há uma coisa, é que só perdendo-a vocês sentem realmente o que ela vale. A liberdade justifica tudo. E é um caso curioso, que não há ninguém, em minha opinião, não há criança, não há jovem, não há ninguém que em momentos dados não se rebele pela falta de liberdade. Não proteste. Não diga à mãe ou ao pai, deixem-me fazer, deixem-me dizer, deixem-me opinar, deixem-me ser eu. Toda a gente quer ser e tem direito a ser. E essa questão da liberdade é fundamental. Camilo Mortágua, ao contrário de Fernando Pereira Marques, o Camilo esteve em atividades e organizações a lutar contra a ditadura, em organizações que utilizavam a luta armada desde muito jovem, 17, 20, não é? Muito jovem, não.
Mas o que eu ia perguntar-lhe, desculpe, era o seguinte, e foi assim até ao 25 de Abril, não é? E viveu, teve essa atividade clandestina aqui em Portugal, mas muito no estrangeiro, mas nunca foi preso. Não. Não há muitos Sortudo. casos. Não, tinha assim alguma habilidade particular? Está bem, deve ter. Ele tinha todo o cuidado nas organizações em que se metia. Era preciso. Não entrava em qualquer fantasia. É preciso dizer isto. O Camilo, de todos os que eu conheço, e são muitos, foi talvez o único que nunca foi preso. E entrou em tudo. Eu só fui preso depois do 25 de Abril. É verdade. Eu fui testemunha dele no tribunal. Não, por exemplo, flash. Eu estive 10 anos sem ver os filhos. E um dia pedi a alguém que fosse passear com os filhos na praia a uma hora certa, num lugar certo, para eu os poder ver, de longe. De muito longe. Porque aproximar-me era faltar à disciplina da segurança. Considera que o preço que pagou pela liberdade de todos nós foi um preço muito alto? Eu se calhar não sou, mas sinto como poeta. Está a perceber? Quer dizer, eu sinto as coisas como... Porque desde o início eu tinha dito para mim mesmo, um dia hei de passear na Avenida da Liberdade sem olhar para trás. Porque durante os anos da clandestinidade, mesmo na clandestinidade aqui dentro, eu nunca passava nos restauradores. Por exemplo, nunca desembarcava de comboio em Santa Apolónia. Ou coisa que o valha. E para mim, poder passear na Avenida da Liberdade sem olhar para trás era o máximo. Ainda hoje sente alguma coisa dessas ou já passa na Avenida da Liberdade como qualquer outra pessoa? Apesar de tudo, ainda, como diz o outro, ainda me vem à memória a frase batida. É verdade. Pronto, e esses momentos, parecendo que não valem uma vida, esses momentos são tudo. Agora, é evidente, a história dos heróis e das coisas não sei o que mais. Eu costumo dizer, a única, nós só somos especiais porque éramos tão poucos. Como éramos muito poucos, somos especiais. Porque se fossem muitos... Mas se fossem muitos também não era preciso, seriam a maioria, não teríamos a ditadura que tivemos. Mas sempre foi assim, sempre. Mas isso faz parte de todas estas situações. Foi assim na resistência à ocupação em França, foi assim na resistência ao franquismo, e é assim. Mas isso faz parte daquilo que são os processos normais de funcionamento também das sociedades. Não é? Eu gostava muito de continuar, fico aqui se calhar só 5 minutos, porque eu comecei por dizer que o Camilo era um pirata do mar e do ar, mas não falámos do ar, pois não, Camilo? Depende do ar. O ar que se Eu gostava que se referisse aqui ao desvio do avião, que foi outra ação muito espetacular. Eu não vou falar das ações em particular. Só um cheirinho que eles gostam de ouvir, os jovens, só um bocadinho.
tomar conta de um avião, ou tomar conta de um barco, ou assaltar um banco, ou Como é que se dizia na altura assaltar banco? Não era, como disse há pouco, Fernando, era recolher fundos? Sim, recolher, desviar fundos, recuperar. Recuperar fundos, mas era um Recuperar. assalto. Sim, se quisermos chamar, é evidente. Aliás, isso é curioso. Só um comentário muito rápido, desculpa lá, Camilo. Nós tínhamos uma formação de esquerda, mas nenhum de nós passou para o Partido Comunista, o caso Camilo, eu, e por isso tínhamos... sentíamos socialistas ou qualquer coisa do género, não é? Mesmo na universidade eu nunca aderi propriamente aos grupos de marxistas, leninistas, etc. Mas é curioso que, em relação, inclusive, ao próprio Partido Comunista Português, mas não só, é um fenómeno histórico mais amplo, há uma estranha preocupação em relação a assumir operações como assaltos a bancos, como se houvesse um respeito intrínseco pela propriedade privada e pelo dinheiro dos bancos. O Partido Comunista Português fez assaltos a bancos, mas não os assume. Ou então, assim, só de en passant. O Jaime Serra, ao falar da ARA, admite um assalto a um banco. Mas para alegar era uma prática era uma prática necessária, mas necessária, mas aqui o Camilo, obviamente, é que tem mais autoridade para falar do que eu, mas o que não quer dizer que nós, inclusive, movidos por este medo desta crítica pública, inclusive quando se pôs a questão de ir buscar os fundos necessários para a luta a um banco, fez questão de ir ao Banco de Portugal. Pôs as alternativas ao Caixa Geral de Depósitos a um Banco de Portugal, um Banco do Estado. Na Figueira da Foz. eu acho que é uma chatice. Mas o que foi uma chatice, o que foi um problema. Porque esqueceram-se de um pormenor, mas não, se quiseres contar, de um pormenor extremamente importante. Mas é uma chatice. Que gerou uma série de problemas. Isso de cair por terra com o peso do dinheiro é muito chato. Ainda por cima, depois, dinheiro que era novo e que foi era fácil retirado, não é? Antes mesmo de entrar em circulação, foi retirado de circulação, pelo que rigorosamente deixou de ter valor. Foi mais um pequeno fracasso. Não, mas isso depois resolve-se mais. Enfim, pronto, isso é outra história também. Camilo, resumidamente, conte lá a estes jovens como é que se assalta, como é que se desvia um avião e como é que se... O avião chega-se ao pé do comandante que está a pilotar e diz-se... Olha, isto é um assalto. Isto é um assalto. De maneira que faça favor, ou faz aquilo que eu mando, ou sai daí que eu faço. E o que é que mandaram? Porque isso, de facto, é o que importa. O que é que fizeram depois dentro do avião? Então, não. Viemos dar uma volta por Lisboa, Terreiro do Paço, Barreiro... Mas não era um passeio turístico. É porque nós tínhamos chegado à conclusão de que isso de distribuir panfletos assim, à mão... Não resultava. Não tinha eficácia. Era preciso que eles chovessem. De maneira que, pronto. Então, como é que se faz? Essa história do avião, cada vez que eu toco nela, toco com um arrependimento que você nem calcula. Então? É que eu, em vez de papéis, podia ter trazido pelo menos pedras, pedregulhos. Não. O que já viu a gente a sobrevoar ali Belém, em vez de largar papéis. Mas isso era preciso, era preciso era necessário uma grande precisão. O que é que diziam os panfletos? O que eles diziam que o Salazar era bonito, se calhar, não é? Não, estão a brincar. Não, era... Pronto, aquilo ia haver eleições logo a seguir e, portanto, aqueles eram os nossos votos. E era um apelo para que as pessoas... Já nem me lembro se era não votar, se era...
Eu tenho lá isso, mas sim, era uma denúncia das eleições que ia haver passado umas semanas, entre aspas, das fraudes e eleitorais, um não é? apelo à mobilização, à revolta, enfim. Guardou algum desses panfletos? Tenho. Tem um panfleto desses em casa? Tenho. Modificados. Hã? Eram outros papéis. Se tivesse havido, Sim. o quartel. Pois, o papel que se foi lançado não era o original. Não era o original. O original era a dizer, olha, os coquetéis Molotov fazem-se assim, derrubar árvores é assim, cortar estradas, não sei o quê. Para ensinar a população. Ensinar a população a bloquear as próprias forças de repressão. Porque inseria-se no contexto de Beja, não é? Sim. Portanto, Sim. era um contexto mais amplo. E, portanto, como isso depois não resultou, funcionou. o assalto ao quartel Beja fracassou, já que tinham preparado o desvio do avião, aproveitaram com outro tipo de panfletos, os tais que ainda têm agora Eu não alguns sei em casa. eu não sei, até tal história, o pudor é uma coisa muito bonita. E sem pudor. Não é porque estamos aqui a saltar, né? Há livros que contam esta história. Se vocês quiserem. Mas eu não tenho dúvida que muitas das pessoas que estão aqui se calhar ficam assim com curiosidade de ir mais além do que aquilo que nós podemos fazer Há aqui, livros não que é? contam isto. E há livros que contam mal estas histórias? Também. Sim, isso também. Mas isso Então e como é que a pessoa sabe? é a vida, Não. como diziam. Como é que a pessoa sabe? Eu acho que a resposta para isso é uma resposta para muitas outras coisas. Quer dizer, só sabe lendo muito e confrontando uns com os outros. Estão a ouvir? É preciso cada opinião não pode ser mais que uma opinião. Essa história de ler um livro e pensar que aquilo que está no livro é a verdade, tenham cuidado com isso. A verdade procura-se e a gente faz a nossa opinião, lê dali, lê dacolá, aqui o outro, e o confronto entre uma coisa e outra é que nos pode indicar um caminho. Qual é, Fernando Pereira Marques, a palavra para si que resume todo esse período em que andou envolvido na luta armada, na luta anti-regime? Uma palavra só é um bocado complicado. Mas eu preferia dizer duas. Pode. Por um lado, liberdade, no seu sentido mais amplo, e por outro lado, fraternidade. Porque uma das coisas que também eu retirei de toda esta minha passagem por este tipo de situações foi um forte sentimento de fraternidade em relação aos meus camaradas, quer quando estávamos presos, quer cá fora. E quando se vive esse sentimento nestas situações muito particulares, ou em certas situações então muito particulares, de risco, por vezes por vezes de desespero, etc. Medo. De medo, obviamente, porque é o que o Camilo quer dizer também com essa questão em relação aos heróis, é que todos nós tínhamos medo, tivemos em determinadas situações, não é? Portanto, mesmo que alguns aqui, não sei se alguns já têm idade para terem estado na guerra, mas ouvir assim balas, por exemplo, também como lá no caso da Covilhã, ouvimos passarem assim perto de nós, evidentemente que isso não tranquiliza ninguém, se bem que lá quando se está no barulho as coisas funcionam assim de uma maneira muito particular. Mas a fraternidade e a liberdade era assim que eu sintetizaria, para não me alongar mais. Camilo. Uma palavra só? Vida. Não se pode rejeitar. A vida vive-se. Como ela vem. Bom, eu acho que isto é uma forma excelente de terminarmos esta conversa que, como perceberam,
São pontas, não é? Porque estas histórias têm histórias e sub-histórias e histórias lá dentro, mas no tempo de que dispomos é o que pôde ser. Eu agradeço muito. Diga. Rainha, Eu agradeço muito ao Fernando Pereira Marques e ao Camilo Mortágua por terem partilhado connosco algumas destas vivências, destas experiências. Tenho a certeza que deixaram aqui alguns bichinhos e agora há um momento para perguntas que queiram colocar aos nossos convidados. Eu sei que o Fernando Pereira Marques tem um bocadinho de pressa, mas vamos ver. Quem quer falar primeiro? O microfone não faz mal. Eu queria fazer uma pergunta. O Fernando está com pressa, mas eu Mas não tenho pressa. o Camilo... Não, eu estou com pressa, eu posso explicar, tenho que ir dar uma aula. Não é? Eu não quero também que os alunos meus fiquem à espera. Diga. Eu queria fazer uma pergunta, mas era mais direcionada para este senhor. Era qual tinha sido o pior... a pior tortura que tinha sofrido? A pior? Tortura. Não percebi. A pior tortura, quando foi preso, não é? Isso aí é muito complicado. É muito complicado. Mas havia várias técnicas adotadas pela polícia. Uma delas particularmente difícil, que é conhecida pela tortura do sono. Portanto, vocês um dia, se quiserem, podem experimentar, que é ficarem, por exemplo, assim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias sem dormir, com os polícias batendo, quando vocês começam a cabecear, batendo numa mesa, e acordando-vos quando vocês começam a cair para o lado, etc. Esse foi o mas período, depois isto era, digamos, era misturado com outras coisas, mas que por vezes nem seriam as piores, que é a pancada, e isso no fundo às vezes ainda é o menos a corda, não é? O Fernando esteve à volta de 10 dias de tortura do sono? É assim, isto é aquela coisa de caráter mais concentrado no tempo e mais violento, mas há outras que, para nós, e no meu entender, que também eram violentas, que é uma coisa, aliás, ainda bastante praticada até pelas polícias em regimes democráticos, que é o isolamento total. Quanto tempo? Portanto, eu para vos dar uma ideia, sem entrar aqui em pormenores, porque não fui só eu, obviamente, todos os camaradas do meu processo, nós fomos presos em agosto e fomos interrogados até dezembro. E durante este período de tempo tivemos em isolamento total, ou seja, não tínhamos visitas. Eu tive esporadicamente em outubro uma meia hora de visita com os meus pais, em outubro, entre agosto e outubro não vi ninguém. Não nos deixaram entrar objetos de toalete. Se me perguntarem como é que eu fiz, não sei. Não tínhamos livros, não tínhamos papel, não tínhamos lápis, tínhamos que ocupar aquelas horas em que não éramos levados para António Maria Cardoso a serem interrogados, fantasiando, entrando por vezes, eu tenho sensação de que em determinada altura eu já estava numa fase quase de delírio por estar sozinho, não é? Portanto, foi cortado o qualquer mais difícil comunicação. para si na prisão, foi o isolamento. Sim, o isolamento e depois o sono. Mas eu tive a particularidade de ter 2 períodos e depois um outro particularmente difícil no que diz respeito a essa questão do sono, que foi após a fuga. Lá está uma tal coisa que também é espetacular e por isso é conhecida, mas que dava também aqui para outra conversa, que foi a fuga que era o nosso chefe, nosso líder, o Hermínio da Palminaço, da cadeia do Porto. Uma fuga que o Fernando ajudou eu estava a preparar, não é? Exatamente. Eu participei na organização da fuga da parte de dentro, obviamente estava preso com ele, por várias razões, e contrariamente lá tais coisas que é preciso ler com
com precaução quando aparecem e até em alguns livros, até de colegas meus, historiadores, etc. Eu não podia ir com o Palma para razão simples. Se eu fosse com ele, punha em causa a fuga dele. Isto é, supondo que era possível, por várias razões que não interessa aqui. Portanto, a minha missão era dar-lhe o mais possível de tempo para ele fugir para em segurança. E depois disso, como é óbvio, a polícia ficou completamente desnorteada e fui novamente, apesar de estar julgado e condenado, fui novamente para interrogatórios para António Maria Cardoso. Foi o castigo por ter ajudado na fuga, não é? Não era só a questão do castigo, é que depois queriam prender o Palma, queriam saber como é que as coisas queriam passar. Retirar-lhe informações. Exatamente. E, portanto, exatamente. E aí foi novamente, aí foram, tanto quanto me consigo lembrar, cerca de 10, 11 dias ali na António Maria Cardoso de tortura de sono, até cair para o lado e depois também, que aliás não era difícil ao fim deste tempo. Mas, portanto, não sei, desculpem se entretanto me alonguei. Posso fazer mais uma pergunta? Sim. Eu gostava de saber se alguma vez tentou fugir. Não, quer dizer, as fugas não são assim improvisadas, não é? E neste caso, esta fuga teve êxito devido a uma convergência de fatores, mas um que é determinante, que era a coragem do Palminácio, que vocês não sei se ouviram falar do Hermínio da Palminácio, e a sua, que era o principal responsável. Portanto, ele sabia que ia ser condenado, até porque já tinha outros processos, nomeadamente o assalto ao Banco da Figueira da Foz, a uma pena muito longa, e tinha, digamos, tinha pouco a arriscar a não ser a vida. Não é? E, portanto, no meu caso, aliás, os advogados, considerando que a polícia não tinha propriamente muita matéria para me incriminar, os advogados pensavam que eu iria sair-me com uma pena suspensa ou no máximo 18 meses, pelo que não se justificava eu pôr em causa a fuga do Palma para tentar eu próprio fugir, não é? E inclusive correndo o risco de levar uma carga de metralhadora das sentinelas que estavam em baixo. Portanto, não... Mas, obviamente, quando se está preso é uma das coisas em que se está sempre a pensar. O problema é que o carcereiro também sabe o que fazer para evitar que as fugas aconteçam. E era muito difícil sair de Peniche ou sair de Caxias. O Palminácio fugiu porque fugiu do Porto. E fugiu daqui de Aljube. Mas de Caxias ao Peniche, houve quem fugisse, o Dias Lourenço, um dirigente do Partido Comunista de Peniche, o Álvaro Cunhal, com a conivência de um guarda republicano e outros, mais novos. Mas por norma era extremamente difícil fugir das prisões políticas. Só para lhes dar uma ideia, porque estas coisas obviamente são todos os dias. No caso, por exemplo, de Caxias, em Peniche a prática era diferente. Todos os dias as grades eram batidas com um ferro para ver se soavam a cortar, não é? E se forem ainda hoje a Caxias, onde reparar que são duas fileiras de grades. Uma dentro, outra no exterior e com grades desta grossura, não é? Portanto, era extremamente difícil conseguir fugir dali através deste sistema que o Palma utilizou no Porto de cerrar as grades. Mais alguma pergunta? Boa tarde. A minha pergunta, após 42 anos em que estamos em democracia, gostava de saber a vossa opinião sobre a evolução da democracia e se consideram que a democracia atual é aquela pela qual vocês lutaram naqueles anos. Camilo, que é mais velho. E o mais velho fica com o mais difícil. Não, vamos lá ver. É preciso separar as águas. Quando eu digo liberdade, eu sei que não tenho toda a liberdade económica, a liberdade esta, aquela, não tenho. Não tenho, até porque, como dizia o outro, livre não sou, nem a vida me consente. Não?
Mas a minha galhada teimosia ia cortar no dia a dia um grilhão da corrente. Não é? É isso. Portanto, liberdade, enquanto eu já o escrevi, ainda há dias, é assim, eu estou convencido de que no dia em que voltarem a prender a juventude portuguesa por aquilo que ela pensa e por aquilo que ela diz, a juventude portuguesa voltará a fazer aquilo que nós fizemos. Ou melhor. O problema é esse. Enquanto a semi-liberdade existe, enquanto ninguém é preso por falar, enquanto ninguém é preso por falar com o amigo e se organizar e poder fazer coisas, essa é uma falta de liberdade, digam o que disserem, insuportável, digamos assim. Mais por uns do que por outros. Mas quando isso acaba, eu estou convencido que desta vez, porque há aqui uma questão, é que no nosso tempo as circunstâncias históricas fizeram com que nós estávamos um pouco isolados, não é? Nós e os espanhóis. Mas desta vez, e eu estou convencido que vai haver outra vez, não tenho a menor dúvida, e desta vez, e olha que eu estou a dizer-vos isto a vocês, mas lá em casa também tenho quase da vossa idade. Não é? Desta vez, quando acontecer, acontece na Europa toda. Não será só Portugal. Não será só os jovens portugueses a arriscar. Eu estou convencido disto. Com outra dimensão. Portanto, a minha resposta é: valeu a pena? Valeu, sim, senhor. Valeu, sim, senhor. Então não valeu? Agora, a liberdade é como o arco-íris, que é outra definição minha. Tu vês o arco-íris e corres, queres abraçar o arco-íris, não é? Mas nunca lá chegas. E a liberdade plena é a mesma coisa. A gente corre atrás dela, mas abraçá-la é difícil. Mais alguma pergunta? A pergunta que eu queria fazer era saber como é que era o dia-a-dia e o ambiente numa prisão e como é que vocês, estando presos, conseguiam comunicar para o exterior, sabendo que os guardas controlavam todas as visitas. Ele não sabe. Ele não sabe. Quer dizer, sabe. Não, quer dizer, tentando responder muito rapidamente, até porque tenho que, de facto, ir-me embora. O que diferenciava, há uma diferença substancial entre o estar preso numa cadeia de presos políticos por razões políticas e numa cadeia de crimes comuns. Em termos, digamos, essenciais, é semelhante, não é? Estamos ali confinados a um espaço, obrigados a determinadas regras, a um determinado regulamento, a determinados horários, etc. Bom, só que quando se está preso por razões políticas, com outros camaradas, mesmo que sejam de outras organizações, outros partidos, etc., aquilo que nos liga, quer o ambiente geral, quer o sentimento geral, é completamente diferente, não é? E, portanto, nós procurávamos preencher aquelas longas horas da melhor maneira possível, lendo, aprendendo, mas apesar de estarmos limitados no acesso à imprensa e aos livros, não é? Só entrava lá o que a direção da cadeia, o carcereiro, deixasse, inclusive sendo úteis para os outros camaradas. Eu, por exemplo, ensinei pelo menos a ler e a escrever a um, que era analfabeto.
Mas dava depois aulas de mais diversas coisas, porque, entretanto, eu já era estudante, não é? E, portanto, isto cria todo um ambiente muito diferente do que se passa numa cadeia normal, de crimes comuns. Outra coisa que me perguntou o que era, peço desculpa. Como é que conseguiam comunicar? Isso aí, através da imaginação, é infinita, não é? Mas uma das vias, só para lhe dizer uma assim, que era, nós conseguíamos fazer entrar papel, de uma coisa que vocês já não sabem o que é. Sabem agora, porque até para fazer uns charros e coisas do género, não é? Que é papel mortalhas, não é? Escrevíamos nas mortalhas que depois disfarçávamos na roupa que vinha posterior para ser lavada. Isto era, por exemplo, uma das vias, não é? Que nós utilizávamos correntemente. Às vezes os guardas apanhavam, outras vezes nós tínhamos, apesar de tudo, mais imaginação do que eles e conseguíamos fazer chegar mensagens dessa maneira, entre outras vias. Não é? Por exemplo, uma das coisas engraçadas em relação à fuga do Palma foi que, por razões que aqui seria muito longo explicar, a PIDE teve a informação de que tinham entrado aquelas serras, de um X número de serras. Nós fomos sujeitos, nós os que estávamos com ele, não é? Portanto, buscas das mais rigorosas possíveis, despiram-nos, viram tudo o que podiam ver, mas nós conseguimos transportar aí mais de uma dúzia de serras, muito mais, já não me recordo exatamente a quantia, de Lisboa para o Porto, e elas foram utilizadas com êxito na fuga do Palma Inácio. Portanto, éramos um bocadinho, ou fomos pelo menos nestas circunstâncias, mais inteligentes do que a polícia e do que os guardas, e por isso conseguimos fazer conseguimos durante meses ter as serras connosco, sem que fossem apanhadas, e transportá-las para o Porto para serem utilizadas. Portanto, a imaginação é tudo neste tipo de situações. Mais alguma pergunta? Na continuação, fica com a ideia que as serras entraram numa cadeia em Lisboa e Sim. foram transportadas por presos para o Porto. Exatamente. Entraram em Caxias e nós levámos-las para o Porto, para a sede da PIDE, onde estivemos durante o julgamento. Eu gostava de saber se o Sr. Fernando, devido ao tempo que teve preso e às torturas a que foi sujeito, se depois de ter saído da prisão, se ficou com algum trauma psicológico. Bom, o Camilo já disse que nós éramos todos um bocado, como diria o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a Lelé da Cuca. Bom, mas procurando responder seriamente, há coisas muito complicadas pelas quais quem passou por estas situações, e não estou a falar só da prisão, mas em relação à prisão, são coisas muito complicadas. Eu, por exemplo, devo dizer que ainda que não me posso esquecer de ter ouvido morrer um companheiro nosso na cela ao lado e sobretudo, possivelmente, com o passar dos anos, algumas coisas começam a vir ao de cima. Portanto, algumas marcas ficaram. Bom, mas é como tudo, como dizia o Camilo, é a vida, quer dizer, nós temos que continuar a viver, cada um com as experiências que teve, umas mais difíceis, outras menos difíceis, mas o importante é estarmos bem
como dizem os franceses, d'un sapot, isto é, estar bem na sua pele, não é? E não termos muitas coisas de que nos arrependermos. Aliás, se alguma coisa me arrepende, e aqui eu julgo que ele partilha comigo, aqui o Camilo, este tipo de arrependimento, é não termos sido mais eficazes em muitas coisas, ou seja, não termos feito mais e melhor. E por exemplo, esta história da Covilhã ter falhado é uma coisa que me está atravessada, não é? Não ter sido mais louco. Isto está-me atravessado, mas pronto, mas foi assim. Mas ainda são novos. Ainda, não, se for preciso, enquanto ainda conseguirmos aqui mexer-nos, se for preciso, mas não vai ser, com certeza. Eu, sobretudo, enfim, pelo menos nos tempos mais próximos. Eu, sobretudo, estou muito tranquilo, porque agora eu já não sou aquilo que foi. Não é? Eu já não sou aquele que foi. Eu agora já sou o pai de quem cá está. Exatamente. Ele agora já é o pai das filhas. Portanto, eu já me livrei dela. Fernando, desculpe, deixe-me só perguntar-lhe, fiquei com esta curiosidade. O camarada que faleceu na cela ao lado da sua, faleceu de doença, por... Uma crise de asma. Sem assistência? Sem assistência. Portanto, de alguma forma, achou que havia ali... Sim. Que a PIDE ali lá está tal coisa que nós denunciamos para o exterior, através de mensagens, etc., tentando... E teve algum efeito, porque inclusive, quer a nível nacional, quer no estrangeiro, Camilo, tu estavas fora, estavas em Paris, chegou a haver manifestações, houve já não sei aonde, mas embaixadas de Portugal que foram... Sim. Portanto, morreu na cadeia da PIDE por falta de assistência. Sim. Como se chamava? Daniel Teixeira. Daniel Teixeira. Não, espera aí, desculpa lá que eu tenho uma coisa para dizer. É que a eles que estiveram na prisão têm traumas, mas a quem não esteve na prisão Ninguém também... pergunta pelos traumas. Que traumas é que tem? Eu também tenho traumas. Vários. Qual é o piorzinho, Camilo? Epá, o meu trauma durante muitos anos e ainda hoje dura é que eu ando sempre a voar e nunca me prenderam. Iam-me a prender e eu voava e saía por cima do muro da prisão. Então, mas eram noites e noites de suspense. Pesadelos. No fim eu sabia que voava. Mas não ia preso. Não ia preso. Então, mas isso corresponde à realidade. Agora, falando a sério, Camilo, é um sonho recorrente? Como todas as noites. Também não exagero. Vá. Palavra de honra. Palavra de honra. Toda a gente sabia, em casa toda a gente sabia que os meus pesadelos eram esses. Não é? Agora digo, o pessoal quem não for preso, e o Fernando deve saber disso, quem não for preso, os traumas, a incerteza e a tensão do momento da prisão, quanto mais tempo a gente leva para que isso aconteça, mais é uma espécie de... A páginas tantas, a simples prisão é quase igual à morte. Vai aumentando, e isso é extremamente... O medo da prisão. O Camilo, passando tanto tempo sem ser preso, às tantas, manteve sempre o medo ou chegou a sentir quase um misto de pessoa inalcançável? Porque são muitos anos, não é? Com uma atividade muito... Eu só tive medo de todos aqueles que chegavam ao pé de mim e não tinham medo. Isso é que eu ficava com medo, terrível. Ter medo é natural. Fazer tendo medo, isso é, digamos que, a exceção, infelizmente. É exceção. Eu tenho que me ir embora. Peço desculpa. Sim. Muito rápido.
rápido, sim. É muito rápido. Se em algum momento pensaram em abandonar os vossos ideais de liberdade e juntarem-se à ditadura? Não, Repita lá isso. felizmente essa pancada nunca tivemos. Não, o que era, Se alguma vez nos passou a aderir à ditadura. Ele ficou sem saber o que responder, o Camilo. Não, quer dizer, não, isso foi qualquer coisa que nunca nos passou pela cabeça sequer. Mas a sua pergunta não é disparatada. Houve quem, não é? Não, mas a pergunta que a jovem está a fazer não é disparatada, porque houve quem tivesse sido responsável, membro do Comitê Central do Partido Comunista ou de outras organizações, ou que tivesse até participado em tentativas contra o regime e que, em determinada altura, se passasse para o outro lado, colaborasse com a polícia, se tornasse até mesmo polícia e que, inclusive, aderisse ao regime ativamente. Sim, portanto, a sua pergunta não é disparatada. No nosso caso, isso nunca nos passou pela cabeça. Eu só conheço um, esse passou-se para a ditadura porque lhe ofereceram um iate. Pronto, mas era uma forma... Só conheci um. Bom, muito obrigada a todos pela vossa presença, também pela vossa participação e um agradecimento muito particular a Camilo Mortágua e a Fernando Pereira Marques. Salve.